Evangelho de Jesus, segundo o apóstolo João, capítulo de número 5. Leremos do versículo 1 ao 9. Os irmãos encontraram? Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempo em tempos, agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar, e aquele dia era sábado. Amém, irmãos? Irmãos, o texto que ora nós lemos nesta manhã vai nos falar acerca da subida de Jesus para a cidade de Jerusalém, cidade ao qual estava abarrotada pela liderança religiosa daquela época. O interessante, meus irmãos, que Jesus, sendo também um líder, como líder, Jesus, ele tinha os seus discípulos. Por onde Jesus andava e passava, sempre havia multidão. O interessante, meus irmãos, é que como Jesus, sendo um mestre, ele vai para o lugar mais improvável que ele poderia ir para comemorar a festa em Jerusalém. O texto vai nos dizer, meus irmãos, que Jesus, como um líder religioso, ele não escolhe o templo de Jerusalém para se reunir, para ser visto. Jesus também não escolhe as rodas dos mestres de Jerusalém para poder se concentrar com seus discípulos. Não, o texto vai nos dizer que Jesus, ele vai para o lugar mais improvável que um líder religioso poderia ir, e este lugar é o tanque de Betesda. Irmãos, o tanque de Betesda, meus irmãos, era um lugar completamente rejeitado pela liderança religiosa. O tanque de Betesda, meus irmãos, os sacerdotes não iam para lá, os fariseus passavam de lado, os escribas passavam à margem, mas não entrava no tanque de Betesda, não ia para aquele lugar, porque o tanque de Betesda, meus irmãos, se encontrava as pessoas mais rejeitadas da sociedade. No tanque de Betesda havia uma multidão de enfermos, havia uma multidão de esquecidos, havia uma multidão de pessoas que estavam completamente no anonimato e sozinhas. Aonde a liderança religiosa não queria entrar, Jesus entrou. Aonde a religião nominava Cristo, Jesus entrou. Aonde toda a ritualidade daquela época
passava de lado, Jesus, com a sua graça, abundou naquele lugar. E é por isso que nós temos motivos de sobra, meus irmãos, porque no lugar mais improvável da nossa vida, Jesus entrou. No lugar onde as pessoas poderiam até dizer, aí daí não vai sair nada, Jesus entrou. Jesus fez morada na sua vida, e Jesus fez morada na minha vida. Assim como nesse tanque de Betesda, ali havia rejeição, a nossa vida também era rejeitada por causa dos nossos pecados. Aonde a religião não conseguiu entrar para nos salvar, Cristo Jesus entrou e nos salvou. E é por isso que nós estamos aqui nesta manhã, para louvá-lo e glorificá-lo para todo sempre. Aonde a religião não vai, meus irmãos, a graça de Cristo vai. Aonde os homens que se julgam importantes no meio da sociedade, Jesus vai. Jesus entra, Jesus faz morada. Betesda, meus irmãos, o seu significado é casa da graça ou casa de misericórdia. Uma casa de graça sem graça, uma casa de misericórdia sem misericórdia. Versículo 1: passando essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus foi para Jerusalém. Irmãos, o texto não nos diz qual era a festa que estava sendo comemorada, mas provavelmente seria a festa da Páscoa, do Pentecoste ou dos Tabernáculos. Uma dessas três festas estavam sendo comemoradas. E o interessante, meus irmãos, que nos dias de festas em Jerusalém, essa cidade era tomada por grandes multidões. Todas as pessoas naquela época, todo judeu que se prezava por sua religião, ele se concentrava em Jerusalém nessas três festas. Então essa cidade mais do que triplicava o seu número de habitantes nessas festas. E Jesus, como um bom judeu, ele se direciona para Jerusalém. Versículo 2, versículo 3 e versículo 4. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Aqui, irmãos, o evangelista João vai frisar por que esse tanque havia uma grande multidão. Mas perceba comigo, meus irmãos, que não é uma multidão de pessoas sadias, não é uma multidão de pessoas estruturadas, não, era uma multidão de enfermos, era uma multidão de necessitados, era uma multidão que precisava urgentemente de um milagre, que buscava desesperadamente por uma cura, que buscava por socorro, que buscava por alívio para suas dores e enfermidades. E é para este lugar que Jesus entra e se apresenta ao meio desta multidão, uma multidão de moribundos. Havia, meus irmãos, pelo relato de João, uma crendice naquela época. Assim como nos nossos dias atuais há várias crendices, e infelizmente, meus irmãos, até mesmo cristãos na fé, pessoas que poderiam estar alicerçadas na palavra, vivem de crendices. Assim também naquela época, na época de Jesus, ao qual o apóstolo João está narrando no capítulo 5, havia crendices.
Porque uma multidão de enfermos, eles criam que um anjo de certo tempo descia, tocava na água, e com o movimento daquela água, o primeiro que descesse era curado de qualquer enfermidade. Eles acreditavam nisso. E João está narrando o motivo daquela multidão estar concentrada ali. E uma multidão específica, uma multidão de enfermos. Obviamente, uma pessoa que está saudável não precisaria estar naquele tanque, não precisaria estar à margem daquelas águas, porque as pessoas que ali estavam queriam ser curadas. Versículo 5, meus irmãos. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Irmãos, vemos aqui um homem que esperava por um milagre. A sua expectativa estava todo no tanque de Betesda. Havia 38 anos que este homem estava enfermo, e toda a sua fé estava concentrada naquele lugar. Verdadeiramente ele cria, se ele fosse o primeiro a tocar naquela água, após o seu movimento, ele seria curado, ele seria sanado. Este homem, meus irmãos, ele tem meta. Este homem, ele tem um objetivo. Este homem, ele tem um forte desejo de ser o primeiro a descer naquelas águas e ser curado, e ser aliviado, e ser sanado da sua enfermidade. Vemos aqui, meus irmãos, a luta de um homem determinado, o esforço de um homem que almeja alcançar os seus sonhos. Com este homem, meus irmãos, nós também podemos aprender uma lição, que nós não devemos desistir dos nossos objetivos, que nós não podemos e não devemos desistir dos nossos sonhos, ainda que pareça que está demorando, que já faz muito tempo. Creia, persista, insista nos seus sonhos. Este homem, meus irmãos, ele cria absolutamente. E eu não vejo este homem em momento algum arredando os pés. Muito pelo contrário, crendo que um dia ele seria o primeiro. Aprenda com este homem, meus irmãos. Aprenda com este homem que havia 38 anos que estava nessa situação, mas ainda assim ele cria no seu milagre. Infelizmente, meus irmãos, nós vivemos numa época que tudo é para hoje, é para agora, é para já. Mas infelizmente ou felizmente, o tempo de Deus não é o nosso tempo. A vontade de Deus não é a nossa vontade muitas das vezes. Os propósitos de Deus muitas das vezes não é os nossos propósitos. Mas que nós possamos aprender e esperar unicamente em Cristo Jesus e descansar no seu refrigério. Este homem, meus irmãos, ele cria que seria curado. Um homem relativamente sozinho, um homem completamente abandonado, sem ninguém, sem amigos, abandonado à margem do tanque de Betesda, mas com uma expectativa de ser curado. Veja comigo no versículo 6. Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você
quer ser curado? Irmãos, nada é mais lindo nesse texto do que o versículo de número 6. Nada mais mexeu com as minhas emoções do que o versículo de número 6. Quando eu me deparei com este versículo, eu fiquei aliviado. Quando eu me deparei com este versículo, eu fui confortado. Foi como descesse um bálsamo de água que me refrigerasse e me tranquilizava. Aqui, meus irmãos, no versículo 6, eu vejo o cuidado de Deus. Eu vejo que eu não estou só. Aqui a solidão se esvai e a esperança renasce. Este homem, meus irmãos, que estava sozinho, este homem que estava abandonado, este homem que não era visto por ninguém, este homem que numa multidão estava sozinho, mas nos diz o versículo 6, dizendo: Jesus vendo. Ainda que aquele homem se julgasse que não estava sendo visto por ninguém, Jesus estava vendo. Ainda que aquele homem se julgasse desamparado, Jesus estava contemplando a sua vida. Irmãos, nos momentos mais difíceis das nossas vidas, quando nós se julgamos sós, abandonados, esquecidos, lembra de uma coisa: Jesus está te vendo. Guarde no seu coração, Jesus, Ele está te contemplando. Ainda que você julgue que você é uma pessoa esquecida, aonde você trabalha, no meio da sua família, até mesmo na igreja, Jesus, Ele te conhece. Jesus está te vendo. Olha aqui, Jesus vendo deitado e sabendo. Jesus sabia, Jesus conhecia aquele homem. Jesus conhecia aquele homem intimidamente. Aquele homem, Jesus conhecia aquele homem profundamente. Jesus, meus irmãos, nos conhece no nosso íntimo. Jesus nos conhece profundamente. Jesus está te vendo. Jesus está te assistindo. Jesus, Ele te conhece. Que palavras que refrigera a nossa alma, meus irmãos. Jesus, Ele está nos vendo. Jesus, Ele nos conhece. Ele está nos contemplando. O nosso levantar, o nosso deitar, Jesus está nos vendo. É Ele que cuida de nós, é Ele que vela por nós, é Ele que está conosco todos os dias das nossas vidas. É Ele o nosso amigo fiel e presente para qualquer situação. Quando nós se debruçamos, irmãos, nesse versículo de número 6, nós ficamos aliviados. Nós se sentimos seguros, se sentimos inabaláveis, porque sabemos que Cristo Jesus está conosco, que Cristo Jesus está com a nossa família, que Cristo Jesus está conosco onde nós trabalhamos, que Cristo Jesus está conosco aonde nós moramos. Jesus está com a igreja, Jesus está com o seu povo. Versículo 6. Versículo 6, a parte B, na parte da pergunta. Jesus perguntou: você quer ser curado? Até parece, irmãos, uma pergunta retórica. Mas o propósito de Jesus com essa pergunta, meus irmãos, é despertar neste homem algo que já poderia estar morto por causa do tempo. É muito tempo, não é, irmãos?
38 anos não é 3 horas, 38 anos não é um ano, 38 anos é muito tempo. Jesus, quando faz esta pergunta, meus irmãos, Jesus quer ressuscitar nele algo que já poderia ter morrido com o tempo. Ele poderia estar até lá, ele poderia ainda estar com a sua expectativa, mas já poderia estar morto dentro de si. Eu não vou conseguir, eu não tenho ninguém, eu estou sozinho, eu sou paralítico, é impossível eu chegar primeiro na água quando ela é movimentada. Jesus, com essa pergunta, meus irmãos, ele quer acender a chama que poderia estar apagada. Quem sabe, meus irmãos, você que está aqui nesta manhã, pode estar até aqui, mas a sua chama já apagou. As suas convicções em Cristo Jesus já foi embora. Quem sabe você entrou por estas portas desta manhã, mas nem crendo mais em Cristo Jesus, nem crendo mais em sua vinda, nem crendo mais que Ele está presente na sua vida. Mas Jesus, nesta manhã, Ele quer acender essa chama que já apagou dentro de você. Jesus, Ele quer renovar as suas forças. Jesus, Ele quer renovar a sua esperança. Jesus está te dizendo, está te mostrando que Ele está te vendo, que Ele está te assistindo, que Ele está com você aonde você está passando. Jesus está com você. Jesus nesta manhã quer te dar uma injeção de ânimo para se despertar, para voltar ao primeiro amor, ao início das primeiras obras. Lembrar de tudo aquilo que Deus já te prometeu, lembrar das promessas escriturísticas, esperando confiantemente na vinda, no seu retorno, para buscar a tua igreja, e poder cantar em alta voz, assim como nós cantamos com um grupo de louvor nesta manhã: Hosana nas alturas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Que Cristo Jesus nesta manhã possa ressuscitar a sua esperança, possa ressuscitar as minhas esperanças nele, unicamente nele. Versículo de número 7. O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Olha a situação deste homem, irmãos. Olha a disputa. Olha a luta. Olha as dificuldades. Olha os embaraços que este homem enfrentava. Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? Obviamente a resposta seria sim. Eu quero. Mas por incrível que pareça, ele não responde nem que sim e nem que não. Ele demonstra para Jesus as suas dificuldades, os seus desafios, as suas tormentas. Ele se declara que ele está só. Ele se declara que está completamente abandonado e esquecido. Senhor, eu não tenho ninguém. Este homem, meus irmãos, ele não tinha ninguém, absolutamente ninguém. Este homem não tinha família, este homem não tinha amigos, este homem não tinha colegas, este homem não tinha ninguém. Ainda, meus irmãos, que julgamos que estamos sozinhos, ainda que julgamos como este homem que não temos ninguém, nós ainda temos o nosso amigo, e o amigo Jesus. Este homem, ele apresenta as dificuldades. Senhor, eu não tenho ninguém, eu estou abandonado, eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta,
Eu quero chegar naquelas águas, só que eu não consigo. Eu estou só, eu estou abandonado, eu estou esquecido. Quando eu tento entrar com as minhas dificuldades, com as minhas debilidades, outro enfermo chega antes de mim. As minhas condições físicas não me deixam vencer na vida. As minhas debilidades não permite que eu vença, que eu triunfe. A sua fé, meus irmãos, nós vemos literalmente aqui, que estava unicamente concentrado no tanque. Este homem literalmente não sabia com quem estava conversando. Este homem não sabia com quem estava tendo um tete-a-tete. Este homem não sabia com quem estava tendo uma DR. Este homem literalmente não conhecia Jesus. Se obviamente ele conhecesse com quem estava falando, ele diria sem sombra de dúvidas: eu posso ser curado porque o Senhor é o Todo-Poderoso, que o Senhor é o único que pode me curar e me levantar deste leito ao qual eu estou 38 anos. Com a vida deste homem, meus irmãos, João quer nos apresentar algumas lições, principalmente para Israel, que estava atrofiada em sua religiosidade, que se julgava saudáveis, mas estavam quase que mortos, completamente paralisados pelas suas liturgias, por sua própria religião. Jesus estava mostrando ali que somente Ele poderia dar vida, saúde para o povo de Israel, e é somente Ele que pode dar vida para nós. Somente é Ele que pode nos dar saúde espiritual, irmãos. Porque um homem que está imobilizado é um homem que não pode se achegar a Deus. E o apóstolo Paulo vai nos dizer em sua carta que ninguém pode se achegar-se diante de Deus por causa dos seus pecados. Todos os homens estão nas mesmas condições deste paralítico imobilizado. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque Cristo Jesus entrou na nossa vida. Aleluia. Cristo Jesus já chegou até nós e disse que quer ser curado, até que a nossa resposta possa ser parecida com este homem. Mas Jesus disse: levanta-te e anda. Levanta-te e anda e seja curado. Versículo de número 8. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Irmãos, imaginem comigo agora um homem que você nunca viu na vida, um homem que você não conhece, você 38 anos enfermo, esperando por seu milagre, com o objetivo de tocar nas águas do tanque de Betesda. Vem um homem que você nunca viu na vida e diz assim: levanta-te e anda. Um homem que estava com a sua fé toda, completamente no tanque de Betesda. O mais paradoxo, meus irmãos, é que este homem está 38 anos em busca do seu milagre. Só que este homem não está em outro lugar, senão na casa da graça. Betesda significa casa da graça. Este homem está 38 anos na casa da graça, esperando pela sua cura. Mas é Jesus, a graça encarnada, a totalidade da graça, que diz para ele: levanta-te e anda. É Cristo Jesus,
É Ele o portador de toda a graça. É Ele a graça absoluta, meus irmãos. É Ele que tem poder de levantar o moribundo da beira da morte. É Ele que tem poder de dizer para o paralítico: levanta-te e anda. É Ele que tem poder para dizer para o cego: enxerga. E ele passa a enxergar, porque Jesus há todo o poder. Somente Ele pode dizer para os mortos espirituais lá fora: levante-se. Assim como um vale de ossos secos, somente Ele pode dizer: volte à vida. Aleluia. É este, meus irmãos, que nesta manhã eu estou pregando. É este que a Igreja Batista de Fé Reformada está pregando e está anunciando neste bairro, que unicamente Jesus tem poder para trazer vida. Que unicamente Jesus tem poder de trazer salvação por mais vil pecador. Nenhum homem está completamente perdido que Cristo não possa alcançar. Que Cristo não possa alcançar. Que Cristo não possa regenerar. Ainda que você possa julgar, não tem jeito, não tem solução, não tem como, já faz muitos anos e só vive de mal a pior, mas Cristo Jesus pode dar um basta. Cristo Jesus pode aliviar essa dor. Cristo Jesus pode curar de uma vez por toda essa ferida. Somente Cristo Jesus. Versículo 9 para encerrar. Imediatamente o homem se viu curado, e pegando o leito começou a andar, e aquele dia era sábado. Só Jesus, irmãos, tem poder de fazer isso. Um homem que 38 anos era carregado por uma cama, depois de encontrar-se com Jesus, ele passa a carregar a sua cama. Um feito inédito. 38 anos sendo carregado por uma cama, depois de encontrar-se com Cristo Jesus, ele passa a carregar aquilo que ele carregou por 38 anos. Somente Cristo Jesus pode fazer isso nas nossas vidas. Somente Cristo Jesus pode nos levantar do nosso leito. Somente Cristo Jesus pode nos dar força para carregar aquilo que está nos carregando, para lançar sobre os nossos ombros aquilo que nós estamos presos. Somente Cristo Jesus tem poder para nos reerguer e nos dar graça para se levantar dessa situação e pegar todas as nossas dificuldades como fosse nada e lançar sobre os nossos ombros e andar e glorificando e louvando o nome do Senhor. Somente Cristo Jesus e mais ninguém. Somente Cristo Jesus, meus irmãos, tem este poder. Somente Cristo Jesus tem o poder para regenerar as nossas vidas, regenerar a nossa família, regenerar este bairro, regenerar este país, regenerar o mundo. Somente Cristo Jesus. Irmãos, nesta manhã eu agradeço a Deus por esta oportunidade de poder transmitir a palavra do Senhor. E neste momento, meus irmãos, nós iremos tirar alguns minutos de oração, buscar ao Senhor, irmãos, se render a Cristo Jesus, porque Ele está nos vendo. Cristo Jesus, Ele está nos assistindo, meus irmãos. Não tem ninguém melhor nesta vida que você possa desabafar que Cristo Jesus. Antes de você contar para o seu pai, para a sua mãe, para o seu esposo, para a sua esposa, conte para Jesus. Ele está te vendo. A oração, meus irmãos, não é nada mais, nada menos do que se abrirmos para Cristo Jesus. Conte para Cristo as suas necessidades. Se abra com Ele. Sabe aquele amigo que você tem? Aquele amigo que você conta tudo? É com Cristo que você tem que fazer essas coisas. Conte tudo para Ele.
conte os detalhes. Ele já sabe, ele já está te vendo, ele já está te assistindo, mas diz tudo para ele, bota tudo para fora, se declara, porque somente ele pode dizer: levanta-te e anda. Amém.